Gente, sobre a revisão da vida toda, essa que nós chamamos de maior revisão de aposentadorias e pensões da história. Vou repercutir informações importantes hoje a respeito desse tema. E quem me acompanha sabe que desde o início este canal fora o único até hoje que repercutiu as informações verdadeiras e não aquelas que vocês querem ouvir ou até mesmo aquelas informações por interesses profissionais. Aqui nós repercutimos a verdade real, o que acontece de fato lá no Supremo Tribunal Federal. Em muitos casos, nós sabemos que a informação aqui repercutida não é aquela que vocês queriam ouvir e nem tampouco aquela informação que nós queríamos transmitir para vocês. Mas eu tenho um compromisso com a verdade. E por isso, vejamos, eu vou destrinchar, esmiuçar para que vocês entendam. Conforme nós repercutimos aqui desde o primeiro dia. Veja, vamos fazer uma linha do tempo. No Supremo Tribunal Federal, no dia 1º de dezembro de 2022, nós tivemos aqui o julgamento do mérito. Ou seja, o caso foi resolvido e essa decisão vale para o Brasil inteiro. E qual foi a decisão lá do dia 1º de dezembro de 2022. Todos que me acompanham sabem, nós repercutimos esse caso aqui no canal. Tema 1102, 1102, foi o seguinte: fixada a seguinte tese. Leiam comigo. O segurado que implementou, ou seja, preencheu as condições para o benefício previdenciário após a vigência da lei número 9.876, essa lei ela é do dia 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Então, aquele segurado, leia-se aposentado ou pensionista, que preencheu os requisitos após a lei número 9.876 e antes da emenda constitucional número 103 de 2019, tem o direito de optar, ou seja, tem o direito de escolha pela regra definitiva. Essa regra definitiva, ela está prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, caso esta regra lhe seja mais favorável. Então, isso aqui, ó, que está entre aspas, vou dar até um destaque aí para vocês visualizarem melhor aí na tela do seu dispositivo, fora a decisão do dia 1º de dezembro de 2022, julgado pelo Tribunal Pleno, conforme o destaque aí na tela do seu dispositivo. Lá no dia 4 de dezembro de 2023, nós tivemos a oposição de um recurso chamado de embargos de declaração. Aqui está ele. Esse foi o recurso que foi oposto pelo INSS. E a esse respeito, disseram os ministros, dando parcial provimento, ou seja, eu aceito parte dos pedidos aos embargos de declaração para fazer o quê? Número 1, sanar a omissão quanto à violação do artigo 97 da Constituição Federal.
que eu já repercuti aqui em diversas outras oportunidades. O que diz o artigo 97 da Constituição Federal? Basicamente diz que um órgão judicial, um tribunal ou uma fração desse tribunal não pode declarar parte de normas inconstitucional sem observar o quórum, o determinado número de votantes. Basicamente é isso, para que todos entendam. Lógico, eu não estou falando o linguajar que está na letra morta da lei. Eu estou aqui tentando esclarecer para vocês. Mas quem quiser compreender melhor, basta ler aqui o artigo 97 da Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal está dizendo: eu vou aceitar o recurso do INSS para saber se houve, para sanar aqui, omissão quanto à violação do artigo 97 que vocês estão alegando. Aderindo assim os votos, e essas pessoas aqui votaram contra os aposentados. É importante rememorarmos. Aderindo assim, aderindo aos votos dos ministros Gilmar Mendes, me surpreendeu muito, viu, ministro Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques. Todos esses votaram contra os aposentados para reconhecer a nulidade do acórdão, ou seja, da decisão proferida pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos, ou seja, o retorno do processo àquela corte, ao Superior Tribunal de Justiça, para que seja realizado novo julgamento nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, esses embargos vai ser julgado para saber se prevalece isso aqui ou não. Aqui em cima nós tivemos a aceitação, a recepção desse recurso, ou seja, eu aceito o seu recurso, agora nós vamos analisá-los, vamos julgá-los. Esse julgamento vai ocorrer entre os dias 23 e 30 de agosto deste ano. Então, no próximo dia 23 começa o julgamento e no dia 30 se encerra o julgamento. Esse julgamento será em plenário virtual, onde os ministros apenas depositam os seus votos. E eu vou acompanhar, evidentemente, o julgamento para informar a todos como estará funcionando isso. Esse é o pé, é a situação que nós temos a respeito da chamada revisão da vida toda. Sem esquecer aqui de lembrá-los do caso lá da ADI 2110 e ADI 2111. Nós já sabemos do que disse os julgadores lá no caso das ADIs. Apenas para rememorarmos, aqui está ela. Ação direta de inconstitucionalidade 2110. No caso aqui da ADI, que por consequência alcançou a revisão da vida toda, o julgado foi o seguinte, olha aqui, julgo improcedente os demais pedidos, aqui estão se referindo à revisão da vida toda, das ADIs, ação direta de inconstitucionalidade 2110 e 2111, explicitando que o artigo 3º da Lei número 9.876 de 99 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção, conforme eu li anteriormente lá no caso da revisão da vida toda. Aqui já diz que o segurado não pode escolher por critério diverso. E por conta disso foi fixada a seguinte tese: a declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 99 impõe, ou seja, obriga que o dispositivo legal, esse artigo,
seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. É o que ficou decidido aqui e pronto. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, independentemente dele ser mais favorável. Independentemente dele ser mais favorável. Essa foi a decisão aqui no caso das ADIs. Agora, o julgamento lá da revisão da vida toda vai continuar. Aí nós precisamos compreender o seguinte: os ministros irão considerar aquelas pessoas que já ajuizaram a ação ou irá fazer prevalecer isso que foi decidido aqui no acórdão do caso da ADI 2110 e ADI 2111. Qual é a sua opinião a esse respeito? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.